Capítulo 4. Do início do processo. Artigo 118. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício, ou a pedido de interessado, e sempre por meio de despacho fundamentado. Artigo 119. O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Inciso 1º. Órgão ou autoridade administrativa a que se dirige. Inciso 2º. Identificação do interessado, ou de quem o represente. Inciso 3º. Domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações. Inciso 4º. Data e assinatura do requerente. Parágrafo único. É vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor público orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Artigo 120. Qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive associações, sindicatos, organizações e outras entidades, que tomar conhecimento de irregularidade, é legitimada para pedir a abertura de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. O requerimento do interessado deverá ser apresentado à Procuradoria-Geral do Município, que tomará as providências necessárias. Parágrafo 2º. O pedido de abertura somente será indeferido mediante decisão fundamentada do Procurador-Geral do Município. Parágrafo 3º. Da decisão de indeferimento, o interessado deverá ser comunicado no prazo de 05 dias. Parágrafo 4º. Da decisão de indeferimento, caberá pedido de reconsideração no prazo de 05 dias. Parágrafo 5º. Da decisão do pedido de reconsideração, quando prolatada por quaisquer das autoridades do primeiro escalão, caberá recurso para o prefeito municipal. Capítulo 5º. Dos procedimentos administrativos. Seção I da instauração do processo administrativo. Artigo 121. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Artigo 122. Os requerimentos de abertura de procedimento administrativo disciplinar e sindicância deverão ser encaminhados à Procuradoria-Geral do Município. Artigo 123. Tão logo tome conhecimento da denúncia, o Procurador-Geral do Município designará a comissão para apuração dos fatos. Artigo 124. A comissão será formada por 03 servidores efetivos ou comissionados da Prefeitura de Imperatriz, lotados na Procuradoria-Geral do Município. Parágrafo 1º. A presidência da Comissão de Processo Disciplinar será exercida por Procurador Municipal efetivo, designado por portaria do Procurador-Geral do Município. Parágrafo 2º. Nenhum dos membros da comissão poderá ser filiado a organização classista econômica ou profissional, exceto inscrição em conselho profissional legalmente previsto em lei. Parágrafo 3º. Em caso de impedimento ou suspeição de membro da comissão, o Procurador-Geral do Município deverá ser imediatamente comunicado, ocasião em que designará um outro servidor público, para ocupar a vaga do declarado suspeito ou impedido. Parágrafo 4º. Fica o Procurador-Geral do Município autorizado, para fins de atender interesse da administração, instituir quantas comissões forem necessárias. Parágrafo 5º. O Procurador Municipal que vier a ocupar a presidência da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, fará jus a uma gratificação por exercício da função comissionada no importe de 20% sobre o vencimento básico. Artigo 125. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. Artigo 126.
O prazo para a conclusão do processo disciplinar será de 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, podendo ser prorrogado uma única vez, mediante solicitação da comissão e decisão fundamentada do Procurador-Geral do Município. Artigo 127. O processo administrativo se desenvolve nas seguintes fases. Inciso 1º. Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão. Inciso 2º. Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório. Inciso 3º. Julgamento. Artigo 128. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas que permitam a total elucidação dos fatos. Artigo 129. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos. Artigo 130. O depoimento será prestado oralmente, e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Artigo 131. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Artigo 132. Na hipótese de depoimentos contraditórios, ou que se infirmem, proceder-se-á a acareação entre os depoentes. Artigo 133. Os depoimentos das testemunhas deverão sempre preceder ao do acusado. Artigo 134. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão. Artigo 135. Tipificada a infração disciplinar, será formulado o indiciamento do servidor público, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Artigo 136. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-lhe vista do processo na repartição. Artigo 137. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum, e de 20 dias. Artigo 138. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação. Artigo 139. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão processante o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 140. Achando-se o indiciado em lugar incerto, e não sabido, será citado por edital, em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. Artigo 141. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 142. Ao indiciado regularmente citado por edital, que não apresentar defesa no prazo estipulado, será nomeado defensor dativo pelo Procurador-Geral do Município. Parágrafo único. O defensor dativo deverá ser ocupante de cargo efetivo e possuir escolaridade de nível superior. Artigo 143. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor público. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor público, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Artigo 144. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido ao Procurador-Geral do Município. Parágrafo único. Em sendo caso de aplicação de penalidade de suspensão ou de demissão, o Procurador-Geral do Município elaborará seu parecer em até 10 dias e encaminhará os autos ao prefeito para decisão final.